Geração Jornal, quinta-feira, boa noite. Surto de cólera no país. 17 pessoas morreram nas últimas 24 horas. É o maior número de mortos registado em apenas um dia. Longevidade em Angola, a voz do cidadão sobre os fatores determinantes para elevar a esperança de vida. Peças para automóveis, mercado de acessórios registra preços altos e baixa clientela. Talatona, Luanda, governador constatou condições sociais e infraestruturais da zona em jornada de campo. Palácio da Cidade Alta, chefe de Estado conferiu posse a novas juízas do Tribunal Constitucional. Denúncia na Corte Internacional de Justiça. Sudão acusa Emirados Árabes Unidos de... Outra vez, boa noite. 17 pessoas morreram por cólera nas últimas 24 horas. É o maior número de mortos desde o início do surto. Os dados do último boletim de atualização do Ministério da Saúde dão ainda conta que no período em referência o país registrou mais 227 novos casos da doença. O total de casos registados de cólera desde o início do surto em janeiro chegou agora aos 11.534. Luanda é a província com mais casos registados, 4.855. A seguir está a província do Bengo, com 2.756 casos. De janeiro à presente data, morreram pela doença 438 pessoas. E da província de Benguela chegam informações que dão conta da existência de um bairro onde os cidadãos consomem água que vem diretamente do rio Cavaco. Na localidade, 2 pessoas já perderam a vida nesta semana devido ao surto de cólera. A situação é gritante no bairro da Mina, a poucos quilômetros da periferia da cidade de Benguela, onde não existe água corrente e os cidadãos são obrigados a consumirem água extraída diretamente do rio Cavaco. Este cidadão é residente na referida localidade e sua família foi afetada com a doença da cólera, que já levou 2 dos membros da família e outras encontram-se isoladas em acompanhamento hospitalar. Já mostrou-se, o meu pai já acabou de falecer, dizendo que foi também com a mesma doença. Foi encaminhado para lá, para o Centro da Graça. Então, não tarda, sequencialmente, no dia seguinte, também seguiu-se um jovem, na qual ele faz parte também da família, também com os mesmos sintomas, caminhando para lá. Então, se preocupamos bastante, queremos que as autoridades que chegam imediato, porque senão toda a gente poderia acabar se afetado com essa mesma doença. Nesta altura, qual é o contexto do vosso bairro? Bem, o nosso bairro, olha, está num contexto precário, porque estamos sem água potável. Nós consumimos a água do rio Cavaco. Quando o rio estiver seco, então vamos arranjar aos meios de motobomba, onde vamos conseguir carregar nossa água. Então precisamos que desse ajuda para assim socorrer, para dar mais subsídio à nossa vida, nós que estamos moradores do bairro da Mina. A par desta realidade triste está também a preocupação dos cidadãos em Benguela pelo número de casos que a província tem vindo a registrar sob o silêncio das autoridades de saúde pública em Benguela. É uma situação muito preocupante como cidadão e como munícipe na província de Benguela, sobretudo no município de Benguela. Caso essa situação, é a responsabilidade do governo, porque é o governo que, numa outra hora, dizia que todo o país teria água para todos, e visto que nos últimos anos a água já onde passava, há bairros que passava água, agora já não passa, nas torneiras, e os cidadãos, o único recurso que têm é de sobreviver ou de recorrer os caminhões, aqueles que fazem o negócio da venda de água, mas também às vezes tiram em lugares impróprios que depois o próprio cidadão está em uso desta própria água. A Rede Girassol em Benguela tentou, vezes sem conta, o contacto com a Direção Provincial da Saúde
mais concretamente o Departamento de Saúde Pública, para reagir aos casos de cólera que têm vindo a subir nos últimos tempos na província de Benguela. Entretanto, este departamento dá conta de que, para o efeito, é necessário uma certa autorização da Direção Provincial da Saúde. Informações em off ligadas ao Departamento de Saúde Pública no município de Benguela dá conta de que os trabalhos de sensibilização às comunidades têm estado a acontecer normalmente. E seguimos com contas sobre a esperança média de vida. A nossa equipa ouviu munícipes em Luanda sobre os passos que o país tem dado no sentido de elevar a expectativa de vida e eliminar fatores que condicionam a longevidade. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que a média de vida em Angola é atualmente de 61 anos. Alguns populares defendem que o país deve tudo fazer para elevar a cifra se continuar a apostar seriamente na saúde e melhoria do saneamento básico e autossuficiência alimentar. Os passos caminham ainda mais rapidamente. A esperança média de vida em Angola é de 64,9 anos à nascença, segundo o Observatório de Saúde de Angola da UAFRO. O Ministério da Saúde prevê que este valor aumente para 63 anos até 2027. Em 2020, a expectativa de vida em Angola era de 61 anos, de acordo com a OMS. Face a esses números, a Rede Girassol ouviu profissionais de saúde que consideram que fatores como a falta de saneamento básico, a distribuição deficitária de água potável e o consumo excessivo de álcool concorrem de forma negativa para o decréscimo da esperança média de vida no país. O problema de saneamento básico é um problema muito, mas muito pertinente no nosso país. Naquilo que está relacionado à água, infelizmente, muitos de nós não temos água potável. Ainda temos água não tratada e com restos de salmonelas, de fezes de animais que chegam em nossas casas. Um desses problemas é a cólera. Isso, de certa forma, pode também diminuir a longevidade. Eu falei do alcoolismo, que é um ponto muito importante, e nós sabemos que a nossa população é maioritariamente juvenil e quase uma boa parte dos jovens estão envolvidos no alcoolismo e também pode diminuir a nossa estimativa de vida. A vida dos angolanos de 2018 para 2025 é precário, porque nós tínhamos que ver o indicador como direito à saúde, direito à habitação e direito normalmente à economia financeira. Neste momento estamos a falar da renta per capita dos familiares. Está a ser muito difícil que isso, comparando com a média atual de vida de 61,9%, para nós, acadêmicos, não bate certo. Para os especialistas, é fundamental que as autoridades sanitárias reforcem as palestras sobre a importância do cumprimento do programa de vacinação das crianças para se reduzir as altas taxas de morte neonatal. Os cuidados com os alimentos industrializados também mereceu um olhar atento dos profissionais de saúde. Hoje em dia, como temos muitas indústrias alimentares, vamos mais no que é nas comidas rápidas, mais conhecidas como fast food, e odiamos o que é os alimentos mais naturais. Também podemos perceber, desde o ponto de vista que hoje em dia a sociedade se justifica com o cansaço do serviço, preferem optar mais por estas comidas rápidas, mas sem ter a precaução de que isso nos prejudica mais na saúde. E, sobretudo, nos hospitais, dá palestras nas mães sobre que é prevenção na saúde materno-infantil. Assim podemos diminuir nas mortes neonatais. Muitos alimentos industrializados, para melhor poder fazer a distribuição, esses alimentos são refinados. Quer dizer que a estimativa de vida para 61 anos de idade, até certo ponto, ele é benéfico, mas esses 61 anos vão ser trazidos com problemas de cânceres, que são chamados doenças degenerativas, doenças não infecciosas, que podem, portanto, levar as pessoas a ter uma velhice com muitas doenças. Controlar a taxa de nascimento. Quando há maior pico de taxa de nascimento, natalidade, significa que a nível do indicador de saúde a gente deve acompanhar a taxa de natalidade. Porque se a gente não acompanhar o pico da taxa de natalidade, poderíamos ter mais mortalidade infantil, por exemplo, dos 0 aos 5 anos. É o que está acontecendo atualmente. Importa salientar que o Ministério da Saúde prevê até 2027 reduzir a taxa de mortalidade infantil em menores de 5 anos de 69
19 para 51 em cada 1000 crianças. E em todo o mundo, as hortas urbanas são consideradas boas alternativas para melhorar a segurança alimentar. Pequenos espaços de terra podem produzir alimentos frescos e baratos. Na ronda efetuada pela nossa reportagem, constatamos em Luanda que um dos fatores que está na base do aumento da procura de produtos do campo é a falta de espaço para o cultivo. Dos campos de cultivo à mesa do cidadão, o alimento percorre diferentes caminhos até chegar ao consumidor. Em Luanda, a alternativa dos produtores são as hortas urbanas. Passamos por 3 pontos de cultivo e podemos constatar a transformação de espaços urbanos em zonas de produção de alimentos. No viaduto do Camama e na Via Expressa, antes do desvio de Sequel, conversamos com os camponeses Elias e Paulo e eles explicam que o dia a dia no campo começa cedo, mas que devido ao contexto econômico do país, as sementes e os fertilizantes estão mais caros. Só cultivar mesmo jimboa e couve, tudo é mengueleca, milho, sai bem. Pelo menos saco de adubo está 25 mil e saco de ureia está 30 mil. Medicamento de fertilizante, às vezes encontra-se 10 mil kwanza ou 8 mil. Os fertilizantes hoje subiu muito. Nós não podemos também subir muito o preço porque as nossas mamás muitas das vezes já vêm com certas reclamações também das suas bolsas. Só temos que ajudar mesmo, nos compreendendo com as nossas mamás, porque nós vendemos o preço, a verdura 2 mil, 3 mil, muitas das vezes. Quando há escassez por causa das chuvas e pragas, aí também a coisa acelera. Nas hortas comunitárias, a compra dos produtos é feita por parcelas. Dependendo da época e o estado das hortaliças, elas podem custar entre 1.500 a 4.000 kwanzas, afirmou a vendedeira Luzia Domingos. Dependendo, há momentos que compra 2,5, há momentos que compra 1.500, há momentos que compra 4.000. No momento difícil é 4.000. Nesse momento assim, comprei a 1.080. Se formos assim a comprar uma parceira, podemos dar por aí 15.000 kwanzas. Mas se é para comprar só assim, esses buraquinhos, é que compramos a 1.800. Na região do Camama, Paulo Moenha afirma que a maior dificuldade para a plantação é a falta de rio. Que há momentos que chove muito pouco, também as nossas valas acabam por baixar. Aí o plantio é que sofre. Acima de tudo, aqui a área que estamos não se encontra nenhum rio. No entanto, Elias e Pedro dizem que a procura pelos produtos do campo tem sido maior do que a produção. A falta de espaço para o cultivo é apontada como a principal causa. De canteiro de milho tem de 1.500. Canteiro de couve tem de 4.000, tem de 3.000. Procuram muito mesmo, procuram muito. É que porque a produção é pouco. Às vezes pessoas procuram negócio, a lavra é pouco, não tem mais lavra, os clientes é muito. É porque isso não tem apoio, iniciei de 2002 fazer esse trabalho. Aí vai, não tem sítio permanente. Este cenário é o mesmo em diferentes regiões de Luanda. No Nova Vida, encontramos outro exemplo do uso de terrenos urbanos para a produção de alimentos. Gamas Quinta acredita que os benefícios da horta para a população são diversos, pois os produtos são mais saudáveis. Acerca dos nossos produtos, aqui é mesmo natural, mas para ser mais coisa. Quase usam mesmo natural, mas também tem que ser com aqueles tipos de líquido que contém para fortificar mais as coisas. Dados da ONU mostram que em 2022, mais de 800 milhões de pessoas cultivavam alimentos nas cidades, o que representa entre 15% e 20% da produção global. O governador de Luanda, Luís Nunes, realizou nesta quinta-feira uma visita de constatação ao município de Talatona, onde desde as primeiras horas percorreu vários pontos considerados críticos, com o objetivo de avaliar as condições sociais e infraestruturais da circunscrição. Durante o roteiro, que teve locais como a sede municipal, o bairro Cambamba, o centro logístico do Talatona, entre outros, um dos pontos mais críticos registrou-se no bairro Cambamba,
onde os moradores clamam por uma intervenção urgente das autoridades. É só essa chuva mesmo de dia 1 de abril de 2025 é que nos deixou mais mesmo em pânico. Ficamos mais mesmo muito em pânico mesmo, porque aqui havia a rua. Antes dessa chuva de dia 1, aqui ainda passava carro, os carros ainda subiam, mas depois dessa chuva de dia 1 de abril, aqui já não está conseguindo passar, mas nem moto está tendo que passar, até criança, é proibir criança para nem deste lado. A principal preocupação está relacionada ao agravamento de uma vala de drenagem que, segundo os residentes, já terá engolido diversas residências e continua a ameaçar a segurança de muitas famílias. Em 2006, tivemos uma tempestade. De repente, a água nos invadiu. Aqui mesmo onde vocês vê, isso era bairro. Isso tudo era casa. Mas as casas todas foram com água. Além da questão da vala, os moradores apontaram outros problemas, como o agravamento das ravinas que estão a ruir casas, interditar vias e perigar a vida das famílias das principais zonas afetadas, como as regiões. Também há uns setores, por exemplo, o setor B também tem falhado muita energia. O setor B constantemente está lá os agentes da ENDE a arranjar e quase que de 2 em 2 dias aquilo vai falhando. No final da jornada, Luís Nunes reconheceu os múltiplos desafios enfrentados por Talatona, mas garantiu que soluções estão a ser mobilizadas, sobretudo na distribuição de água potável, que prevê beneficiar cerca de 8 milhões de pessoas em toda a capital. Temos o ano inteiro, temos 2026, vamos ver se fazemos alguma coisa por este bairro até 2026. Agora, para além disso, temos o problema da água, que já tenho dito nas visitas que eu tenho feito aos outros bairros, que nós, com a execução dos 2 projetos que estão em andamento a nível central, portanto, do Ministério da Energia e Águas, portanto, o Bita e o Quilonga, vai resolver ou vai minimizar o problema da água na província de Luanda. Nós temos o PIL. O PIL é o maior projeto que Luanda tem e um dos maiores do país. É um projeto de infraestruturas integradas de Luanda que engloba vários setores. Em resposta à situação das famílias que vivem em áreas de risco, o governo provincial de Luanda avançou a criação de zonas com acesso à água potável e energia elétrica como soluções. Eu acho que depois deste programa arrancar efetivamente, porque está a arrancar timidamente, vai mudar completamente Luanda. Quando eu digo mudar completamente Luanda, as nossas populações vão sentir que vão ter melhores condições de vida. O governador de Luanda constata a realidade social no município do Talatona, zona sul de Luanda, com cerca de 350 mil habitantes. TAG, destinos turísticos e de negócios. Promoção em destaque. Os preços de peças automóveis no mercado subiram. O facto é atribuído à escassez de divisas e, segundo os vendedores, em função disso, a clientela também baixou. A Emília Pascoal passou por alguns mercados de venda de acessórios para automóveis. Comprar um carro faz parte do sonho de muitas pessoas. Atualmente, manter a viatura tem um certo custo. Nesta quinta-feira, nos dirigimos no Mercado dos Correios em Luanda, conhecido por ser o maior mercado informal de acessórios para automóveis de Angola, com dezenas de vendedores e todo o tipo de peças, desde jantes a motores. Vendedor de peças há 7 anos, Fernando Angola afirma que o negócio já conheceu dias melhores, apesar da crise de peças que o mercado angolano enfrenta devido aos problemas cambiais que dificultam as importações. Consoante o dólar, houve mais baixa do que subida, tá vendo? O que está causando dificuldade aqui é a subida do dólar, a escassez do dólar. Senão, antigamente, quando a escassez do dólar era aqui, tinha muitos clientes, mas atendendo a situação, agora é mais baixa do que subida. O gerente de uma loja de material elétrico para carros, Pedro Manuel, avançou os materiais mais procurados e disse que um volante está no valor de 40 mil kwanzas. O mais procurado pode dizer que são os volantes, bomba de gasolina, filtro de gasolina, velas, rodanas. Está 40 mil são os volantes,
com tipo Corolla, não é? Temos também bombas de gasolinas que podem custar 40, que são ela toda completa, que põem o carro a funcionar devidamente. Existe uma série de acessórios que envolvem um certo desgaste. Gonçalves Miguel reservou o dia para comprar os faróis do carro e fala dos custos para manter uma viatura. O farol importei a 70 mil kwanzas. Infelizmente, hoje em dia, manter uma viatura estável está muito difícil, porque os preços no mercado estão muito altos. Então... Jacinta Clemente, balconista de uma loja de peças, também fala da subida de preços. Também aumentou, até porque as taxas estão sempre a aumentar. A gente reclama muito sobre os preços, mas eles também sabem que atualmente a nossa sociedade está mesmo assim. Atualmente, o carro constitui uma necessidade para a locomoção. Gonçalves Miguel afirmou que troca os rolamentos com muita frequência, devido ao mau estado de degradação das vias. O que tem falado no meu carro são os rolamentos e os triângulos. Por quê? Porque a nossa via está em estado de degradação. Então, a razão pela qual semana em semana temos feito sempre trocas de rolamentos e dos triângulos. Sem gravar entrevista, um vendedor afirmou que atualmente quem pretende comprar um motor de ocasião para carros europeus está no valor de mais de 1 milhão de kwanzas. E a IPEX e a DHL Express Angola assinaram nesta quinta-feira em Luanda um memorando de entendimento que tem como objetivo impulsionar as exportações. O momento serviu também para a apresentação do programa GoTrade, voltado para a facilitação da exportação de produtos nacionais para outros pontos do mundo. O memorando agora assinado entre a IPEX e a DHL tem como princípio o acesso fácil dos produtos angolanos em todo o mundo, formalizar os negócios informais e impulsionar o comércio eletrônico, segundo Arlindo Chagas, PCA da IPEX. A assinatura desse instrumento resulta de uma visão partilhada: impulsionar o comércio eletrônico, formalizar os negócios informais e ampliar o alcance dos produtos angolanos no mundo. Através desta colaboração, pretende-se criar uma plataforma digital para a exposição e promoção de produtos feitos em Angola, servindo como uma montra virtual para a produção nacional. Estes esforços estarão ancorados na criação de uma área de inteligência comercial na IPEX, que funcionará como canal central para a comercialização de negócios e tomada de decisões estratégicas, bem como a elaboração de materiais promocionais e relatórios conjuntos de progresso. A DHL vai agora trabalhar com outras empresas no quesito leis aduaneiras, para então conseguirem se posicionar no mercado internacional. Nós estamos a falar é um programa intenso que vai fazer com que essas empresas percebam o que é que elas precisam para pôr os seus produtos no mercado internacional, quer no ponto de vista de marketing, quer no ponto de vista de embalamento, quer no ponto de vista de conhecimos daquilo que os outros países em termos de leis aduaneiras. Ok, eu exporto para os Estados Unidos. Sabes qual é a lei aduaneira dos Estados Unidos? Sabemos agora que a taxa nos Estados Unidos está toda aí, uma questão que está on topic agora. Então a ideia é nós apresentarmos e ensinarmos esses exportadores como é que eles conseguem posicionar-se lá fora com as regras externas. O presidente da Câmara de Comércio Angola e China disse que a logística é a principal estrutura para alavancar as economias. Este evento é importante e tem um papel extremamente crucial na nossa economia, na medida em que olhamos hoje para a internacionalização do mercado, a globalização, internacionalização de negócios e, sem dúvida nenhuma, a logística é a estrutura para suportar o desenvolvimento das economias. O presidente da Associação das Indústrias de Bebidas de Angola, Manuel Sumbula, falou de como este memorando vai facilitar o processo de exportação de bebidas de Angola para o resto do mundo. Temos produtos não só em quantidade, mas também em qualidade, que podem muito bem desfilar em outros países, levando o nome ou o feito em Angola com bastante sustentabilidade. Neste momento, deixa-me dizer, nós estamos a trabalhar no sentido de levar as nossas exportações. Já que alguns países, a nível da região,
E a nível da Europa estamos com Portugal, a França, mas quantidades ainda bastante tímida. O objetivo é criarmos aqui uma diplomacia econômica mais forte para que os nossos produtos cheguem a esses destinos. Durante este encontro esteve em destaque o programa GoTrade, uma iniciativa da DHL já implementada noutros países como Ghana, Quênia, Ruanda, e que chega agora a Angola para apoiar na formalização e internacionalização dos seus negócios. E neste abril, o Girassol Jornal dedica especial atenção à juventude e aos assuntos essencialmente ligados aos desafios dessa classe que constitui o futuro do país. Recebemos hoje o jurista André Minhas para uma breve conversa sobre jovens. Doutor André, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite para si, boa noite a todos os telespectadores e essa vasta equipe dessa magna Casa de Informação. Ora, vamos falar da juventude, é especial neste mês de abril, mas hoje olhar para a vocação profissional. Doutor, num mundo em constante evolução, com cada vez mais novos desafios e profissões, ainda continua a fazer sentido falar em vocação profissional? É extremamente importante falarmos disso e, aliás, em Angola esse tema é um tema que precisa de ser abordado de forma exaustiva e, por conta disso, nós por Angola, um projeto que eu tenho há mais de 10 anos, vamos exercendo essa dinâmica, trabalhando com orientação vocacional e profissional. E é extremamente importante falarmos disso nos marcos ou nos cânones da própria Constituição, onde encontramos que os jovens têm aquilo que é o seu devido valor. E a grande máxima a nível mundial é sempre que os jovens são a força motriz de uma sociedade. E aliás, olhando ainda nesses termos, que a própria juventude acaba muitas das vezes sendo o principal impulsionador ou a maior força produtiva. Por dois aspectos. Primeiro aspecto, o aspecto físico, não é? E depois tem um aspecto psicológico-mental. E aí é onde nós queremos trabalhar essencialmente para falarmos daquilo que é a orientação vocacional e profissional. É necessário... Como é que estamos neste sentido, como país, Dr. Minhas? Estamos bem encaminhados? Temos um mercado fértil em termos de orientação vocacional? Hoje por hoje, né, existe uma grande vaga dos coaches que vão aparecendo e etc. Mas não são pessoas que trabalham especificamente essas questões, trabalham mais com a questão de resultados, muitas das vezes com pessoas que já trabalham numa determinada área e precisam, no entanto, melhorar a sua performance. Trabalham muito mais sobre a questão da performance. Qual é exatamente o perfil de um orientador vocacional? O perfil deve ser, e aliás, a dinâmica, a implementação que eu trago é de orientação vocacional e profissional. Pois. Porque uma questão é descobrir a tua vocação, que é a questão de descobrirmos o nosso propósito de vida, que é algo muito mais elevado do que mormente termos uma profissão, porque a questão de termos uma profissão é algo volátil, tendo em conta a própria dinâmica da vida. Ou seja, a dinâmica própria da vida quer dizer que as sociedades são mutáveis e essa questão da profissão que hoje é estável, amanhã deixa de ser estável. Daí a necessidade de nós, enquanto homens, percebermos que temos de ter uma vocação, que é o propósito de vida, porque é que nós nascemos, porque é que aqui estamos e para que é que nós, no entanto, vamos contribuir ou com o que é que nós vamos contribuir para a sociedade. E aí começa a necessidade de nós termos que discriminar determinados elementos. Para a questão da orientação vocacional é sabermos quem nós somos. É importante para sabermos como nos posicionar. Afinal, quem nós somos? Para que é que nós estamos nesse mundo? Temos um propósito, trabalhar, e aliás, e aqui muito influenciado, logicamente, pela minha escola de orientação vocacional, é que diz que uma vida sem propósito é uma vida que não é digna de ser vivida. E nós existimos para fazer com que os outros também existam, ou seja, uma necessidade de coexistência, onde nós, enquanto seres humanos, também compartilhamos esse mundo com os outros seres e há a necessidade da coabitação com esses seres. Dr. Minhas, o que se trabalha num jovem que vai buscar orientação vocacional é aquilo a que ele se vai adaptar ou ao que poderá criar no campo profissional? Na realidade, olha sempre a questão da utilidade. Existem várias profissões.
No entanto, a escolha de uma profissão não é algo muito fácil, porque é algo que vai determinar o nosso percurso de vida. Ora, tendo em conta a escolha da profissão, ou ao escolher a profissão, devemos ter em conta o autoconhecimento, primeiro elemento, e depois a questão do interesse. E aqui há uma dualidade. Pois. O interesse nosso e o interesse da sociedade. Ou seja, o que é que a sociedade precisa? Quem sou? Eu sou o André Mingas. Quais são as minhas valências? Eu sou um bom orador? Aliás, eu falando para a televisão já há alguns anos, eu noto praticamente que eu não sou um grande orador, mas logicamente o meu forte é o quê? A retórica. Nesse sentido, nós vamos trabalhando esses elementos. As pessoas não precisam só de ouvir ou de ter uma boa audição, uma boa dicção, mas precisam de informação. Então, o que é que eu trago? Informação. Se as pessoas não reterem-se com aquilo que é a minha pronúncia, a gesticulação, mas vão reter porque eu trago informação. E a informação que eu trago agora é que, para a escolha de uma vocação ou de uma profissão, é necessário ver qual é o interesse na sociedade. Um ponto essencial. Esta profissão que eu vou aderir, eu tenho capacidade, e aqui entra a questão da habilidade, tenho habilidade para esta profissão? E se eu aderir a esta profissão, para aquilo que são as minhas aspirações económicas e o posicionamento social, será que esta profissão vai garantir isto para mim? Capacidade económica, poder ajudar a sociedade a ser melhor? Este é um dos pontos essenciais. Outro elemento essencial a se ter em conta é olhar também para aquilo que é o escopo ou o fim último. Como é que nós, através desta profissão, vamos contribuir para o desenvolvimento económico e social? Dr. Mingas, a partir de que idade é que se pode ir atrás da orientação vocacional? Com que idade é que um jovem teria que ter necessariamente para ir atrás da orientação vocacional? Na realidade, a questão do autoconhecimento começa desde ter a idade. É necessário que os professores, os pais, sobretudo... Não há uma idade de referência. Não há uma idade como tal, mas facilmente... É caso para dizer que pode começar na família mesmo? Pode. Aliás, tem de ser... Aliás, uma das formas de descobrir a vocação é a própria questão da influência familiar. Vou dar um exemplo claro. Eu tenho muita queda por desporto. E, no entanto, eu praticava desporto coletivo. E não tinha êxitos. Mas fui praticar atletismo, que é um desporto individual, com as devidas aspas. No entanto, tive êxitos. Então, é necessário que os pais tenham em conta, os pais, os professores, e chamam também aqui, vamos lá, os pastores e etc., que normalmente são as pessoas, os padres, que passam mais tempo com as crianças. É necessário que cada um de nós seja, então, um oleiro e consiga, então, orientar. E aqui é a nota essencial, a questão da orientação vocacional e profissional. Vem aqui o elemento essencial de nós, ou seja, os mais velhos, orientarem os mais jovens. Aqui há necessidade de cada um de nós que está em frente da juventude, o líder associativista, o líder associativo, os líderes religiosos, o pai, a mãe, o irmão mais velho, tem de conseguir identificar e de forma objetiva exaurir de cada um de nós aquilo que são os nossos reais potenciais. Pois, que orientadores, Dr. Mingas, o país, em função do contexto, fazendo agora a leitura objetiva do contexto, que orientadores vocacionais o país precisa para encaminhar, como tal, os jovens em função dos desafios imediatos? E aqui tem um terceiro objetivo nessa questão. Na realidade, orientadores vocacionais como tal, nós não temos. Especialistas como tal. Não tem. E eu não podia terminar essa entrevista sem citar aqui o Dr. Carlinhos Assala, com quem já tive a oportunidade de abordar sobre esse tema, que traz uma boa abordagem sobre a questão da orientação vocacional, mas, no entanto, acaba fazendo esse papel de orientadores vocacionais de forma muito mais exaustiva os professores. Mas, na realidade, não deviam ser só os professores que acabam, muitas das vezes, cobrindo o vazio que existe, mas devia ser profissionais mais engajados, mais especializados. Pronto, eu faço de forma, faço de forma didática, porque estou muito ligado à questão da educação como professor, mas também porque filo de forma individual, ou seja, através de pesquisa e etc., acabei sendo influenciado. Imagine
que de terra idade eu fiz parte de um curso e também de um grupo dos vocacionados, e daí começa a minha ideia de compor essa dinâmica de orientação vocacional e profissional, porque normalmente este tema é abordado na perspectiva só profissional. Um profissional, sem saber qual é a sua vocação, muitas das vezes acaba não traduzindo ou debruçando de forma real aquilo que é o seu potencial. Por isso, sempre na abordagem deste tema, é essencial que olhemos, primeiro ponto, o autoconhecimento. Conhecer as habilidades, o interesse, o valor, que tipo de valor é que o profissional tem. E às vezes há essa confusão. A questão da habilidade e o valor. Não, o valor são aqueles elementos essenciais, inerentes à pessoa humana, que vão fazer com que o trabalho seja ainda melhor. Uma questão é de eu ser um bom calígrafo, e a outra questão é o que é que eu faço com essa habilidade de escrever. Onde é que eu escrevo? Escrevo nos papéis, escrevo na rua. Por exemplo, nós temos um exemplo claro aqui dos nossos grafiteiros. Há paredes próprias, há locais próprios para fazerem os grafites. Mas muitas das vezes fazem grafites em paredes que não deviam ser feitos os grafites, sem a devida autorização. Isto ilustra a falta de orientação? É a questão da falta de orientação. E então devemos todos, de forma exaustiva, engajar-nos e daqui já parabenizar essa magna casa de informação ao trazer esse tema para essa abordagem. E, logicamente, gostava que pudéssemos, então, com muito mais tempo, de forma mais exaustiva, falarmos promenorizadamente sobre o processo de construção para a questão da orientação vocacional e profissional. Dr. André Mingas, obrigado por ter vindo hoje Girassol Jornal. Muito gosto. Até na próxima oportunidade. Muito gosto. Ora bem, o Governo prevê dar início a um processo de responsabilização para as pessoas que vivem em habitação de Estado e que não cumprem com as obrigações. Estes dados foram avançados nesta quinta-feira aqui em Luanda pelo Secretário de Estado para o Urbanismo e Habitação. Garantir o direito a uma habitação condigna e o acesso aos serviços essenciais são os objetivos do Estado angolano. Durante a apresentação do Programa Nacional de Habitação, enquadrada na sessão temática número 35, promovida pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, o secretário de Estado para Urbanismo e Habitação, Manuel Canguezese, declarou que o país conta com 25 centralidades concluídas e 4 parcialmente concluídas. Neste quadro, temos 25 centralidades concluídas, 4 centralidades parcialmente concluídas e inauguradas, 5 centralidades em curso, 6 centralidades por iniciar, a centralidade do KK 5800 tinha previsto a seu início 5.800 habitações e nesta altura passa para 10.808, dado como ela é um ativo. Manuel Canguezese avançou que o Executivo prevê distribuir 900 mil lotes de terreno para autoconstrução dirigida. Nesta altura, o programa de autoconstrução dirigida é uma componente do Programa Nacional de Habitação, constitui uma alternativa importante para garantir o direito social à habitação condigna para o quinquênio 2023-2027 e está previsto para a distribuição de 900 mil lotes, onde os órgãos da administração do Estado têm uma previsão de realização de 135.456 lotes previstos e que nestes já foram entregues 35.005 lotes. O secretário de Estado para o Urbanismo e Habitação afirmou que o governo angolano vai iniciar o processo de responsabilização para as pessoas que têm uma habitação do Estado e não cumprem com os pagamentos. Para as questões de inadimplência, que é a descontinuidade das rendas por aqueles moradores que tiveram acesso às centralidades, nós, nesta altura, temos feito um trabalho de porta a porta com as instituições que têm em si a gestão das centralidades
e notamos que dos primeiros contactos feitos houve uma certa diminuição da ação de inadimplência. Mas queremos nós dizer que a última ação que a gente tem será levar à barra de tribunal aqueles que na realidade não cumpram. E só a esta ação, muitos deles verão as casas retiradas e às vezes pagarem multas dada a questão ligada à sabotagem que houve, dada a qualidade que se perde com o imóvel. O Programa Nacional de Habitação, também conhecido como Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, foi lançado pelo Executivo em 2009 e visa reduzir o déficit habitacional e também a requalificação do sistema urbano e do parque habitacional. O Presidente da República, João Lourenço, impulsou hoje as juristas Amélia Varela e Emiliana Kassongo, que ocupam doravante as funções de juízas conselheiras do Tribunal Constitucional. As magistradas foram eleitas recentemente pela Assembleia Nacional por unanimidade, sendo Amélia Varela indicada pelo Grupo Parlamentar do MPLA e Emiliana Kassongo pelo Grupo Parlamentar da UNITA. Com a tomada de posse, o plenário do Tribunal Constitucional, formado por 11 juízes conselheiros, volta a estar composto depois da jubilação da juíza Josefa dos Santos Neto e do fim de mandato da juíza Maria Almeida Sango, as quais são agora substituídas pelas juristas Amélia Augusta Varela e Emiliana Margarete Nangacovia Kassongo. Na cerimónia testemunhada por juízes dos tribunais superiores, pelo Procurador-Geral da República, Presidente da Assembleia Nacional, Ministros de Estado, Ministros, Secretários de Estado e Secretários do Presidente da República, o titular do Poder Executivo lembrou às magistradas que assumem funções numa entidade de considerável magnitude. Daí a necessidade de exercerem com brio as novas responsabilidades. Às empossadas, o Presidente da República, João Lourenço, fez recordar que o Tribunal Constitucional desempenha ações importantes para o normal funcionamento da Justiça. Vão assumir funções num tribunal que tem grandes responsabilidades no país. Apenas para citar, digamos, duas grandes responsabilidades do tribunal, a saber, o facto de ser este tribunal que dá posse ao Presidente da República quando é eleito, e é o tribunal que, em todos os processos eleitorais, tanto em cada 5 anos, joga um papel bastante crucial, que começa com a validação das candidaturas e culmina, digamos, com a validação das próprias eleições em si, passando pela apreciação dos eventuais recursos que os partidos concorrentes, partidos e candidatos concorrentes possam eventualmente apresentar. Aquele Tribunal Superior tem a missão de validar as eleições, apreciar e proferir deferimentos sobre eventuais recursos que os partidos e candidatos concorrentes possam apresentar durante os períodos eleitorais, além de legalizar a atuação dos partidos políticos. Por este facto, o Presidente da República recomenda a atuação exemplar das novas juízas do Tribunal Constitucional, nomeadamente Amélia Varela e Emiliana Kassongo, no sentido de não defraudarem a confiança recebida daqueles que as indicaram e elegeram por unanimidade em sede da Assembleia Nacional. Para pedir-lhes que tenham em conta isso, a importância do órgão a que pertencem, mas temos a garantia de que a escolha foi bem feita e que, portanto, não vão defraudar, digamos, a esperança de quem depositou em vós essa confiança. Votos de muito sucesso no exercício das funções que, a partir de hoje, dão início. Muito obrigado. O Tribunal Constitucional é composto
por 11 juízes conselheiros designados entre juristas e magistrados, sendo 4 juízes indicados pelo Presidente da República, incluindo o Presidente do Tribunal, 4 eleitos pela Assembleia Nacional por maioria de 2/3 dos deputados em efetividade de funções, incluindo o Vice-Presidente do Tribunal. 2 juízes são eleitos pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial e um juiz selecionado por concurso público curricular, nos termos da lei. Os juízes do Tribunal Constitucional são designados para um mandato de 7 anos, não renováveis, e gozam das garantias de independência, inamovibilidade, imparcialidade e irresponsabilidade dos juízes dos restantes tribunais. Refira-se que a juíza Emiliana Margarete Nangakuvia Kessongo foi indicada pelo grupo parlamentar da UNITA, ao passo que a juíza Amélia Augusta Varela foi indicada pelo grupo parlamentar do MPLA. Estamos a informar o Girassol Jornal. Continue ligado ao melhor da informação. Voltamos a seguir. Até já. Já de volta, saudações renovadas. A Assembleia Nacional deu início à discussão e votação do acordo de transferência de pessoas condenadas a penas privativas de liberdade entre a República de Angola e a República nos países de origem das pessoas condenadas, em conformidade com a respectiva legislação interna. O instrumento jurídico trará benefícios significativos, como a proteção dos direitos humanos dos cidadãos angolanos condenados no Zimbábue, com o objetivo de promover a reinserção social e familiar. Do que se sabe, muitos angolanos condenados no Zimbábue enfrentam dificuldades relacionadas com a adaptação ao sistema prisional local, barreiras linguísticas, culturais, falta de contato com os familiares e condições carcerárias precárias. O relatório foi votado com 27 votos favoráveis, sem contrariedade e nem abstenções. Um outro documento em discussão e muito questionado pelos parlamentares presentes na reunião é o projeto de resolução que aprova a adesão da República de Angola à Organização Ibero-Americana de Segurança Social. Constituirá um grande ganho para o setor no que tange a modernização da gestão, o desenvolvimento do sistema de proteção social, bem como a promoção da formação universitária. O presente projeto de adesão está em conformidade com a Constituição da República de Angola e demais legislação ordinária do ordenamento jurídico. Uma organização internacional destinada a promover o bem-estar econômico e social dos países ibero-americanos e todos os países ligados pela língua espanhola e portuguesa, através da coordenação e intercâmbio de experiências mútuas no campo da segurança social. Na perspectiva dos deputados, a adesão de Angola ao Ibero-Latino é desnecessária, já que não trará tantos benefícios ao país, e receiam, por isso, que Angola venha a ser mais tributada por via desta adesão. O documento foi suspenso na reunião e recomendado para verificação. Nesta sessão foi também discutido o relatório parecer conjunto e projeto de resolução sobre a indicação de membros para a Comissão Nacional Eleitoral proposto pelos partidos MPLA, que propõe a indicação de 9 membros para a Comissão Eleitoral. Já o Partido Humanista de Angola propõe 1 membro para a Comissão, o Partido de Renovação Social propõe igualmente 1 membro e a Frente Nacional de Libertação de Angola 1 membro. Foi aprovado este documento com 27 votos a favor. A TAG Linhas Aéreas de Angola está representada no World Travel Market África, que decorre na cidade do Cabo, África do Sul. A participação da companhia nesta feira de negócios busca reforçar a presença nos mercados regionais e internacionais e ainda promover os principais destinos turísticos e de negócios. A TAG Linhas Aéreas de Angola está presente no World Travel Market África, um dos maiores e mais prestigiados eventos internacionais do setor de viagens e turismo que acontece na cidade do Cabo, África do Sul.
No certame, que decorre desde quarta-feira e vai estender-se até amanhã, a Companhia de Bandeira Nacional está a promover as suas operações. Nesta feira de negócios, a TAG procura reforçar a sua presença nos mercados regionais e internacionais, promover os principais destinos turísticos de negócios, destacar o segmento de carga aérea, além de estreitar relações com os principais players da indústria global da aviação. Apresentar soluções de transporte aéreo personalizadas para o setor empresarial e reforçar a importância da conectividade regional e internacional como motor para o crescimento económico e turístico de Angola estão também entre os objetivos da TAG no evento. Pelo stand da Companhia Aérea de Bandeira, no primeiro dia, passaram importantes entidades governamentais, entre elas o secretário de Estado do Turismo, Augusto Kaliquemala, o embaixador de Angola na África do Sul, Rui Xavier, e a diretora-geral do Infotour, Alicia dos Santos. O WTM África é reconhecido como o principal ponto de encontro B2B para os profissionais do setor de viagens no continente africano, reunindo anualmente mais de 6.000 participantes de todo o mundo, entre operadores turísticos, companhias aéreas, agentes de viagens, jornalistas especializados e decisores estratégicos. O Governo da República Unida da Tanzânia anunciou a isenção de visto em todos os passaportes nacionais da República de Angola. A referida medida entrou em vigor no dia 8 de abril de 2025, na sequência da visita de Estado de 72 horas a Angola de Samia Hassan, presidente da República Unida da Tanzânia. O Governo da República Unida da Tanzânia esclarece que a decisão tem como objetivo fortalecer os laços bilaterais e fomentar a cooperação económica entre a República de Angola e a República Unida da Tanzânia. A isenção de vistos para os cidadãos nacionais da República de Angola confere uma estadia de até 90 dias por ano em território tanzaniano para efeitos de turismo. O Sudão acusou os Emirados Árabes Unidos de estarem a apoiar as tropas de apoio rápido no conflito que assola o país desde abril de 2023. A denúncia foi apresentada numa Corte Internacional de Justiça, instância que os Emirados consideram não ter poder para julgar o caso. Em causa, segundo as autoridades sudanesas, está o alegado genocídio de 2023 contra os Masalati, grupo não árabe que o governo diz ter sido realizado pelas forças de apoio rápido, com o apoio e a cumplicidade dos Emirados Árabes Unidos. Na Corte Internacional de Justiça, o representante do Sudão afirmou que os Emirados Árabes Unidos estão a violar a Convenção de Genocídio ao apoiar as forças militares em Darfur, ao armar o grupo liderado por Mohamed Dagalo. Os Emirados Árabes Unidos, por sua vez, negam as acusações do Sudão e afirmam que desde o início do conflito não houve qualquer apoio do país às partes envolvidas na guerra, iniciada em abril de 2023. O país argumenta que o caso deve ser arquivado por considerar que o Tribunal Internacional de Justiça não tem jurisdição para tratar do caso. Continuam as buscas por possíveis sobreviventes depois da queda do teto de uma discoteca na cidade de Santo Domingo, na última terça-feira, na República Dominicana. Até aqui, as buscas decorrem sem sucesso, enquanto o número de mortos continua a aumentar. Por esta altura, de acordo com a segunda atualização feita hoje, são 218 mortes registadas. O incidente também causou mais de 200 feridos, com dezenas de pessoas hospitalizadas, entre as quais 8 em estado grave. As autoridades não avançam o número de pessoas que estavam no recinto quando ocorreu o incidente, na última terça-feira, e referem que as causas do que chamam de tragédia ainda são desconhecidas. O governo afirma que as buscas vão continuar, embora a esperança de encontrar sobreviventes seja cada vez menor, e garantem que depois de terminado o processo de tentativa de resgate de vítimas, será aberto um processo de investigação completa. 400 milhões de toneladas de plástico foram produzidas em 2022, de acordo com a análise mundial divulgada hoje. Segundo o estudo da revista científica Communications, Earth and Environment, a produção de plástico no mundo saiu de 2 milhões de toneladas em 1950 para 400 milhões em 2022. A previsão é que até 2050 a produção do plástico chegue a 800 milhões de toneladas por ano.
O estudo refere ainda que menos de 10% dos materiais plásticos produzidos em 2022 foram fabricados a partir de produtos reciclados e que houve um grande aumento da quantidade de plástico eliminado por incineração. De acordo com o estudo, 9,5% dos 400 milhões de toneladas de plásticos. Falamos de desporto a seguir. O Petro de Luanda vai procurar arrebatar nesta sexta-feira, às 18 horas, no pavilhão principal da Cidadela Desportiva, em Luanda, a 15ª taça para a segunda galeria, caso vença a final da edição 47 da Taça de Angola. Depois de ter perdido a final da Taça de Angola do ano passado, chegou o momento do Petro fazer diferente. O treinador principal da equipa do Eixo Viário, Sérgio Valdemilhos, em conferência de imprensa realizada nesta quinta-feira, garantiu que estão a 90% de conseguirem alcançar mais um dos objetivos da época. Nós temos bastante ganas de ganhar a taça porque o ano passado não a ganamos, ¿no? Entonces es uno de los objetivos que tiene Petro este año. Ganar la tasa y debemos de estar para mañana, después de todo el trabajo de haber ganado 1 de agosto, de haber ganado Lobito. Teóricamente nosotros venimos de un sorteo donde es bastante más complicado que la otra parte y necesitamos estar en el mejor de nuestro equipo para poder ganarla. Lo segundo que tenemos que hacer es que creo que Vila no ha sido una casualidad el que haya llegado a la final, sino que fue ganando hasta de 29 puntos o 27, no recuerdo bien, pero ha ganado su segundo partido de una forma bastante contundente. Y creo que tenemos que tener mañana humildad y bastante respeto por el contrario. Já o extremo oposto, Boubacar Gakou, que está como jogador líder na percentagem de 3 pontos, com média de 47,0, olha para este duelo como bastante competitivo e sente-se super motivado. Sabemos que vamos encontrar um Vila forte, motivado e com muita energia. O treinador tem nos preparado durante a semana toda para encarar esse jogo com a máxima responsabilidade possível, para que possamos erguer a taça na sexta-feira. E quanto aos números, eu não tinha tipo conhecimento. Ontem a federação lançou aí os números e fiquei feliz porque realmente alguns trabalhos têm vindo à tona e hoje eu sou um dos líderes nas porcentagens de 2 pontos e 3 pontos. Isso só me deixa mais motivado e faz com que eu treine mais vezes. O Petro de Luanda vai enfrentar a equipa que deixou para trás o atual campeão desta prova, o Interclube. Recordo que o clube do Eixo Viário, se vencer, vai levar para a sua galeria o 15º título da Taça de Angola. Já o Vila Clotilde pretende conquistar o seu primeiro título da Taça de Angola de basquetebol sénior masculino. O adversário é o Golias Petro de Luanda. A equipa do bairro Maclusso realizou nesta quinta-feira mais uma sessão de treino visando a forte e espinhosa missão de conquistar a segunda maior competição da bola ao cesto da nossa praça. O remodelado pavilhão do Vila Clotilde foi o palco de mais um dia de preparação para o duelo desta sexta-feira no pavilhão principal da Cidadela, em Luanda, às 18 horas. Os aspectos defensivos, ofensivos e as saídas rápidas com a bola foram alguns movimentos que foram trabalhados pelo coach Miller. Depois de ter superado nas meias finais, o detentor da prova, o Interclube, o técnico do Vila Clotilde, João Alfredo Batista, Miller, garantiu que estão a pensar única e exclusivamente na conquista da primeira taça de Angola da história do clube, mesmo sabendo da montanha que terão de escalar. Estamos a trabalhar os mesmos processos que a malta tem trabalhado durante esta época desportiva, não mudamos nada, apesar que vamos jogar uma final de uma taça, estamos a trabalhar da mesma forma. Toda a equipa que chega numa final tem um único objetivo, que é vencer.
mesmo sabendo que é muito difícil, vai ser muito difícil. Vamos jogar com uma equipa muito experiente, que é o Petro, uma equipa que está habituada a finais, está habituada a vencer taças, supertaças, campeonato. Nós, infelizmente, nós não chegamos a finais de campeonato nem de taça. Graças a Deus, deram-nos a oportunidade de estar numa final de taça. Então, qualquer um único objetivo, sendo só um jogo, é vencer. Recordo que o Vila Clotilde deixou pelo caminho a detentora da prova, o Interclube, depois de ter vencido o duelo da segunda mão das meias finais por 99-79, gordos 20 pontos de vantagem, superando a derrota da primeira mão por 12 pontos, 80-92. São as notícias no Girassol Jornal. Mais um intervalo a seguir. Até já. Saudações renovadas. Acontece neste preciso momento a apresentação dos resultados da terceira edição do programa Residências Artísticas, iniciativa que celebra o talento e a criatividade. A Vinícius Mateus está na Fundação Arte e Cultura, palco do evento, e tem informações adicionais. Vinícius, boa noite. Já são conhecidos os resultados. Boa noite a todos que nos acompanham. Respondemos a partir da Fundação Arte e Cultura, onde acontece a apresentação dos resultados da terceira edição do projeto Residências Artísticas, uma iniciativa da Fundação. A noite está em direto para a Rede Girassol. Neste momento, que balanço é que podemos fazer desta edição e também o que traz de novo? Bom, esta edição é de facto mais uma de 3 edições já feitas. Esta é muito especial. Esta é muito especial, foi feita aqui muito focada na ilha, nas nossas pessoas, na nossa cultura, nas nossas atividades. Isto vai seguramente levar a nossa história para frente, ela acaba por documentar a nossa forma de estar, a forma ilhéia de estar, e então ela é muito especial por isso. Ela foi feita também por jovens, são 4 curtas-metragens, está inserida na atividade da arte nas comunidades, que é um dos nossos projetos mais magníficos. Ele é extraordinário, porque ele extrai o talento, o que de melhor tem os nossos jovens, e tem dado um resultado muito positivo. Nós acreditamos que no curto prazo teremos jovens a brilharem na ciência audiovisual, a cultura, o cinema. Por si só, é uma arte incrível para documentar ao longo dos tempos. Então, nós estamos muito positivos e acreditamos que fizemos uma boa opção. Uma vez feita essa apresentação dessas curtas, que destino terão esses jovens? Estes jovens estarão prontos para estar no mercado. O nosso papel acaba por acabar aqui. Nós treinamos-los, nós formamos-los, nós entregamos material, vamos acompanhá-los de certeza absoluta, mas a nossa missão com eles cessa aqui. Estaremos atentos e vamos sempre acompanhá-los à distância, e ainda assim acho que fizemos profissionais. Existe muito talento e é um talento que está escondido. E nós o que fizemos foi fazer submergir este talento que existe. Muito obrigada. Foram então as palavras da PCA da Fundação BAI e Nocelina de Carvalho. Relembrar que a realização desse evento está inserido no programa Artes nas Comunidades com a Fundação, e que também capacita jovens talentos na área do audiovisual. Isso é tudo que nós podemos acompanhar de momento, mas voltamos nos próximos serviços noticiosos. Boa noite. Boa noite, Vinícius Mateus. Refletir o contributo da juventude nos 23 anos de paz efetiva em Angola, motivo para um encontro que juntou jovens em Benguela no quadro das jornadas académicas e culturais promovidas pela JMPLA. Os jovens do partido MPLA em Benguela estiveram reunidos nesta sala para, entre outros assuntos, refletirem sobre o contributo destes para a paz efetiva em Angola, na primeira edição das quartas académicas e culturais. Então, a província de Benguela entendeu, dia como hoje, realizar essas quartas académicas e culturais para refletirmos em torno daquilo que tem sido os contributos da juventude nesta nobre paz que já duram 23 anos desde a sua celebração. Então estamos aqui para, junto à juventude, refletirmos
em torno de vários pontos, em vários ditames, daquilo que tem sido o encaixe e o engajamento da juventude em diversos índoles, culturais, acadêmicos, desportivos, a depender dos talentos que vamos aqui descobrir, dos autores que nós convidamos para fazerem parte da nossa atividade. A organização quer tornar as quartas académicas uma atividade permanente e trazer em discussão com os jovens assuntos ligados ao setor da educação e da cultura na província de Benguela. São atividades que vão convocar, ou seja, combinar, aqui há uma concatenação entre a cultura e a academia. Por isso é que nós contamos para as quartas académicas e culturais com especialistas nas academias, nas várias academias que temos aqui em Benguela. Vamos olhar para docentes, vamos olhar para a cultura, e a cultura vai exigir que convoquemos a juventude, os vários artistas, e esse espaço vai permitir que a juventude, e não só, possa estabelecer relações muito fortes. O encontro, que tem como pano de fundo o Abril Jovem, visa reunir jovens não só afeta o Partido dos Camaradas, para tratarem de assuntos académicos e culturais. Bem, eu digo que é uma mais-valia, é um ganho coletivo, né, a falar dessa envolvência, porque vai permitir auscultar cada vez mais e mais a camada juvenil, né, pelo menos a Jota vai perceber da visão que a camada juvenil tem, né, para poder depois absorver essas visões e tornar aquilo que é o seu comportamento como talvez associação, organização mais eficaz. JMPLA em Benguela reúne vários jovens para reflexão sobre academia e cultura, uma iniciativa do Secretariado Provincial da Juventude do Partido dos Camaradas. E estão contadas as notícias por hoje no Girassol Jornal. Contamos consigo amanhã à mesma hora, 19h45. Votos de continuação de uma boa noite de quinta-feira. Passe bem.